Você tem algo que considera um defeito? Por exemplo, ser careca, ser baixo ou ter ansiedade em excesso. Se sim, você está de posse de armas secretas que o processo de evolução levou milhões de anos para instalar em você. Neste vídeo, vamos inverter o problema para mostrar que o que você considera um bug no sistema é, na verdade, um recurso avançado. A regra do desvio. A maioria chama de fraqueza, mas na verdade é apenas um desvio em relação ao ambiente. Muitas vezes um defeito não significa que você é inferior, mas sim que você está vivendo em um sistema projetado para outras pessoas. Um colega, Lucas, usa objetos, mesas e ferramentas totalmente projetados para a mão dominante comum e por isso se sente desajeitado todos os dias. Mas quando Lucas entra em um jogo que exige o fator surpresa, esse desvio se torna uma vantagem, pois o adversário raramente treina contra o estilo dele. A natureza do ambiente é dar prioridade à maioria para economizar esforço e não para ser justa com todos os tipos de pessoas. Assim, algumas pessoas vivem tranquilamente, outras vivem como se estivessem jogando no modo difícil. Não porque alguém seja ruim, mas porque o mapa é desafiador. A lição sistémica é: não conclua apressadamente que você está quebrado. Verifique se está jogando no campo certo. 2. A regra da vantagem rara. O que é incomum causa um susto e ganha pontos. Falando de forma prática, a vantagem não é ser mais forte, mas sim fazer o oponente perder um compasso para pensar. O texto original diz que a maioria é destra, cerca de 90%. Então, todos treinam para lidar com destros. Assim, quando um canhoto entra, a sensação é de que os controlos mudaram de mapa e o adversário cambaleia por alguns segundos. Uma colega, Mariana, foi forçada por adultos a mudar de mão para ser igual a todos e só adulta percebeu que perdeu uma forma de flexibilidade. Por viver na necessidade de adaptação, o desviante costuma treinar a capacidade de mudar de perspectiva e mudar de operação mais rapidamente. O mecanismo psicológico aqui é: quando você não pode seguir o caminho trilhado, você é forçado a abrir o seu. A lição estratégica é: não tente apagar o que é raro, aprenda a colocá-lo no lugar certo para que se torne uma vantagem. 3. A regra do alarme. A preocupação é, às vezes, a sirene de aviso antecipado do cérebro. Em termos práticos, a ansiedade é como um alarme de incêndio que toca mesmo quando você só queima a superfície do pão. É cansativo, mas é essa sirene que faz muitas pessoas terem sempre planos B, C e D, preparadas como se fossem para a guerra. Uma pessoa, Lucas, normalmente treme de nervoso, mas em uma emergência inesperada, ele age muito rápido porque o cérebro já simulou a situação centenas de vezes. No texto original, isso é chamado de hipervigilância, ou seja, notar pequenos detalhes que outros ignoram. O mecanismo intrínseco é: seu cérebro está jogando um jogo de sobrevivência. Prioriza a sobrevivência sobre o relaxamento, por isso está constantemente rastreando riscos. Mas há um limite que precisa ser dito. Quando a ansiedade se torna paralisante, ela deixa de ser uma vantagem e vira um fardo para a saúde. A lição de aplicação é: mantenha o alarme no nível suficiente para a preparação e se ele estiver tocando 24 horas por dia, 7 dias por semana, você precisa aprender a abaixar o volume com suporte adequado. 4. A regra da imagem. O que você pensa ser uma perda é, às vezes, um sinal de poder. Em termos práticos, a calvície é o cabelo que te abandona, mas às vezes deixa uma aura muito difícil de refutar. O texto original menciona pesquisas que mostram que pessoas carecas são frequentemente percebidas como mais fortes, mais inteligentes, mais poderosas, apenas devido à mudança na aparência. Um colega, Pedro, raspou a cabeça e, ao entrar na sala de reuniões, todos pensaram que ele era durão, embora ele fosse o mesmo de ontem. O mecanismo psicológico é que o cérebro humano costuma fazer inferências rápidas a partir de imagens, menos detalhes, traços mais fortes, sensação mais decisiva. Mas a vida não é um mar de rosas. Uma cabeça careca às vezes faz o suor escorrer direto para os olhos, o que significa que há um custo operacional. A lição prática é: use a imagem como uma ferramenta, não como um rótulo para se enganar, porque toda vantagem tem seu lado negativo. 5. A regra da base. Há quem corra rápido, há quem seja resistente graças ao design dos pés. Em termos práticos, o pé chato ou plano é ridicularizado como pé sem arco. Soa como um erro de fabricação, mas não necessariamente.
O texto original descreve o pé chato como um veículo off-road, focado em durabilidade, absorção de força e boa aderência ao solo. Explica que arcos baixos podem amortecer o choque melhor do que arcos altos, ou seja, menos força de impacto na canela. Um colega, João, percorre longas distâncias e sobe ladeiras com estabilidade. Escorrega menos porque o pé tem uma área de contacto maior, mantendo melhor o equilíbrio. Mas é preciso dizer, não vamos romantizar. Há pessoas como Maria que têm pés chatos que causam dor ao caminhar. Nesse caso, a história não é de superpoder, mas de cuidados médicos. O mecanismo sistémico é uma mesma característica biológica, dependendo do grau e da atividade, pode se tornar uma vantagem ou um fardo. A lição de otimização é: escolha atividades que combinem com o seu design e, se sentir dor, priorize soluções para aliviar a dor antes de falar sobre superpoderes. 6. A regra da física. Ser baixo não é uma desvantagem. Ser baixo é um tipo diferente de controle. Em termos práticos, ser baixo não é um defeito, mas sim um chassi pequeno que faz curvas fechadas e tem reflexos rápidos. O texto original diz que pessoas baixas têm um centro de gravidade baixo, giram rápido, o corpo se comporta como um carro esportivo. Um colega, Lucas, que pratica desportos que exigem desviar, girar e mudar de direção constantemente, se sente mais fluido do que os colegas altos e grandes, por ter menos inércia rotacional. No texto original, há ainda um ponto interessante. Pessoas baixas podem dissipar o calor mais rapidamente devido à diferente proporção entre pele e massa corporal. Há até menções de que pessoas baixas, em média, podem viver mais cerca de 2 a 5 anos, embora isso seja estatística e não destino. O mecanismo intrínseco é: todo o corpo é a otimização de um problema. O problema é que os desafios não são os mesmos. A lição de perspectiva é: não meça todas as pessoas por uma única régua, porque cada altura é um conjunto diferente de estatísticas de jogo. 7. A regra da intolerância. Não poder beber ou comer algo às vezes salva você de uma armadilha de longo prazo. Em termos práticos, a intolerância à lactose significa que, depois de beber leite, sua barriga protesta, como se o corpo apertasse o botão "chega". O texto original diz que cerca de 2/3 dos adultos enfrentam isso, ou seja, é tão comum que quem bebe despreocupadamente é a minoria. E quando o leite é removido do menu, muitas pessoas são forçadas a ser criativas, trocando ingredientes para que a comida continue saborosa. O texto original também sugere que evitar o leite pode levar ao consumo de mais vegetais e alimentos fermentados, ou seja, mudando os hábitos em direção à diversidade. Mas, na vida real, há um lado negativo. Se você substituir por doces ou alimentos ultraprocessados, não beber leite não se traduz automaticamente em ser saudável. O mecanismo de otimização é: uma limitação só é útil quando ela te força a escolher algo melhor e não quando te faz compensar com algo pior. A lição de aplicação é: transforma o limite em um guia, como se o corpo estivesse me dizendo para virar à esquerda, então vir para o caminho certo. 8. A regra de carga-descarga. Introversão não é timidez, é uma maneira diferente de recarregar a bateria. Em termos práticos, a introversão é como um telefone. Encontrar muitas pessoas drena a bateria, ficar sozinho a recarrega. O texto original descreve que pessoas introvertidas frequentemente observam e escutam atentamente, capturando detalhes que pessoas que falam muito ignoram. Uma colega, Ana, não fala muito na reunião, mas ouve uma frase escapada e acerta o ponto crucial, salvando todo o grupo de ir na direção errada. O texto original também diz que o tempo sozinho pode aumentar a inovação, por isso muitos criativos precisam de solidão para ter ideias. Na vida cotidiana, há introvertidos que não têm medo de se comunicar. Eles apenas odeiam a conversinha fiada e os rituais sociais vazios. O mecanismo psicológico é: eles processam a informação mais profundamente, então selecionam as interações para evitar que lixo informacional canse o cérebro. A lição estratégica é: não se force a ser outra pessoa, gerencie sua energia e escolha campos de atuação que exijam profundidade. 9. A regra do olhar diferente. Não distinguir bem as cores pode fazer você ser bom em reconhecimento de padrões.
Em termos práticos, o daltonismo não é ver menos, mas ver diferente. As cores se misturam, então você tem que se basear no brilho e nos padrões. O texto original apresenta um número de cerca de 300 milhões de pessoas com essa forma de visão, ou seja, não é nada raro. Diz que daltônicos geralmente detectam formas ocultas em testes de camuflagem vermelho-verde, melhor porque não são distraídos pelas cores. Um colega, Pedro, ao olhar um gráfico, não se obceca pela cor, então ele capta as tendências através da tonalidade e das linhas muito rapidamente. O mecanismo intrínseco é, quando um canal de informação é reduzido, o cérebro compensa com outro e você involuntariamente treina a habilidade de análise estrutural. A lição de aplicação é, quando você é fraco em um sentido ou um critério, mude o foco para padrões e correlações. 10. A regra das letras saltitantes. Dificuldade de leitura pode trocar por uma visão geral diferente. Em termos práticos, a dificuldade de leitura é como se as letras na página estivessem fazendo breakdance, o que causa irritação. O texto original diz que cerca de 10% da população enfrenta essa condição, e isso não é sinônimo de baixa inteligência. Descreve que seus cérebros costumam pegar desvios. Em vez de decifrar a letra passo a passo, eles conectam o mapa inteiro do significado. E por olharem o mapa, geralmente são bons em visão sistémica, vendo o modelo macro em vez de ficarem presos às vírgulas. O texto original chama isso de trade-off neural, menos eficiente na leitura, mais forte na visualização e na estrutura. Uma pessoa, Mariana, que aprende por imagens, por fazer, por simulação, dispara muito rapidamente em design, engenharia e contação de histórias, porque ela constrói castelos na cabeça. A lição de habilidade é: não se prenda a um único estilo de aprendizagem. Escolha um método que se encaixa no seu cérebro e transforme-o em uma vantagem de longo prazo. 11. A regra da troca de canal. Quando o som é insuficiente, o cérebro pode fazer um upgrade na visão. Em termos práticos, a deficiência auditiva é como trocar a conexão de rádio para Wi-Fi. Você não perde a conexão, apenas troca o canal. O texto original diz que, quando os ouvidos ficam em segundo plano, outros sentidos podem ganhar pontos, especialmente a reação ao movimento na visão periférica. Uma colega, Ana, em um lugar lotado não consegue ouvir bem, mas enxerga muito rápido. Capta sinais por expressões faciais e movimentos, então seus reflexos são, às vezes, mais precisos. O texto original ainda enfatiza que o uso paralelo de múltiplas formas de comunicação pode tornar o cérebro mais flexível. O mecanismo intrínseco é que o cérebro não gosta de desperdiçar recursos. Ele transfere a capacidade de processamento para onde ela ainda pode ser usada. A lição sistémica é: não olhe apenas para o que foi perdido, olhe para onde o sistema compensou, porque geralmente a compensação é muito forte. 12. A regra da sirene ambiental. Espirrar pode ser um sensor supersensível. Em termos práticos, a alergia sazonal é: basta ver a vegetação para espirrar como uma metralhadora, o que parece um tormento. O texto original compara as pessoas alérgicas a detetores de pólen, enquanto outros passam sem sentir nada. Diz que essa forte reação imunológica é como um alarme ambiental, às vezes detectando mudanças precocemente. Uma pessoa, Maria, por ser muito alérgica, mantém a casa sempre limpa, filtra bem o ar, reduzindo involuntariamente muitos riscos de inalar poeira a longo prazo. Ou seja, desconforto trocado por disciplina. O mecanismo psicológico é: quando o corpo te obriga a prestar atenção, você se torna naturalmente um observador ambiental melhor do que os outros. A lição prática é: não precisa se sentir vitorioso por espirrar, mas você pode usar isso para viver de forma disciplinada e proteger sua saúde de modo mais inteligente. 13. A regra da identificação. Não lembrar de rostos pode forçar você a ser bom em ler a linguagem corporal. Em termos práticos, não reconhecer rostos é como se o software de reconhecimento facial estivesse travando. Você acha que conhece todo mundo, mas nunca tem certeza. O texto original diz que essa condição está em um espectro de níveis e estima que cerca de 1 em 33 pessoas a tenham, ou seja, pode haver alguém vivendo assim perto de você. Mas também descreve uma compensação inteligente. Eles reconhecem você pela voz, a atitude, postura. Um colega, Lucas, vai encontrar um parceiro de negócios e tem medo de se confundir. Então ele treina para lembrar como a pessoa fala e os hábitos, resultando em avaliações que são menos guiadas pela aparência. O mecanismo psicológico é:
Quando você não consegue confiar no rosto, você passa a confiar no comportamento, e o comportamento é frequentemente mais verdadeiro que o rosto. A lição de perspectiva é: ser fraco em um canal pode fazer você ser forte em outro, se você treinar na direção certa. 14. A regra do interruptor de autodestruição. Ter um gene que faz você não aguentar beber pode, às vezes, ser um salva-vidas. Em termos práticos, a intolerância ao álcool é beber por alguns minutos, o rosto fica vermelho como um farol, o coração bate como um tambor, você mal se divertiu e já quer parar. O texto original nomeia uma enzima, a LDH2, que dá um rage quit, fazendo com que o produto tóxico intermediário se acumule e o corpo se sinta mal. Mas é justamente por causa desse desconforto que muitas pessoas com esse gene têm menos probabilidade de se viciar e de prejudicar o fígado. É como se o corpo tivesse um botão de fim de festa embutido. Uma pessoa, Mariana, vê os amigos bebendo à vontade, mas ela não aguenta um gole. Em troca, Mariana evita muitas decisões idiotas por estar embriagada. Ou seja, perda de diversão de curto prazo trocada por segurança de longo prazo. O mecanismo intrínseco é: a biologia às vezes te protege fazendo com que você odeie aquilo que pode te destruir. A lição estratégica é: se o corpo emitiu um aviso, não tente desligá-lo por orgulho, pois esse aviso pode ser um salva-vidas. 15. A regra da conclusão final. O superpoder não cai do céu, ele vem de como você o usa. Em termos práticos, o superpoder não é mágica, mas sim pegar uma limitação e transformá-la em uma habilidade específica. Um colega, Lucas, que tem ansiedade, a transforma em um hábito de preparação, criando checklists, planos B e usando isso para um trabalho sólido. Uma colega, Mariana, que é introvertida, não tenta ser animadora, mas se concentra em falar pouco, mas acertadamente, ouvir atentamente e produzir produtos de qualidade. Um colega, João, que tem dificuldade de leitura, muda para aprender por diagramas, modelos, prática e transforma a visão geral em uma vantagem profissional. O mecanismo sistémico é: o ponto fraco é apenas dado bruto, enquanto o ponto forte é o dado que foi processado e transformado em comportamento. A lição de aplicação é: não pergunte por que eu sou assim, pergunte como eu uso isso para obter resultados. 16. Conclusão para facilitar a memorização e o entendimento. Em resumo, muitas coisas rotuladas como defeitos significam apenas que você está sendo colocado no ambiente errado. Ao entender o mecanismo de compensação, você para de se odiar e começa a otimizar sua forma de jogar. Se você deseja aprimorar sua compreensão e praticar um raciocínio perspicaz e acessível, lembre-se de se inscrever no canal para nos encontrarmos no próximo vídeo.